É importante isso porque existe uma teologia chamada supersessionismo. O que é o supersessionismo? O supersessionismo ensina, e é uma teologia que vem já de longa data, desde os tempos da Igreja Antiga, diz o seguinte: olha, Israel foi substituído pela Igreja. A Igreja se tornou o novo Israel de Deus. Então todas as coisas que foram prometidas a Israel foram transferidas para a Igreja e se cumprem na Igreja de modo espiritual. Isso começou, como eu disse, na Igreja Antiga, e por causa disso foi havendo uma crescente hostilização por parte da Igreja contra Israel. A Igreja entrou em conflito com a sinagoga, e a Igreja dizendo: olha, vocês não são mais o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus somos nós, os gentios que creem em Cristo. Vocês não são mais o povo escolhido de Deus. Isso, é claro, gerou fortes conflitos. A sinagoga, os judeus passaram a ver o cristianismo como algo, como inimigo, e vice-versa. E dizem os historiadores que esse engendrar no coração dos cristãos de uma rejeição de Israel redundou com o passar dos séculos, inclusive no Holocausto que aconteceu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. A Igreja, ao longo dos séculos, a partir do quarto século especialmente, até antes disso, podemos situar essa hostilização já no século II. Já vemos sinais de hostilização da Igreja contra a sinagoga já no século II. E nós percebemos uma rejeição, um ódio muito grande da Igreja contra Israel. Vemos isso na pessoa de João Crisóstomo. João Crisóstomo tem uma série de sermões contra os judeus. É impressionante o ódio que você vê de João Crisóstomo contra os judeus nessa série de sermões. Martinho Lutero era antissemita, abertamente antissemita. Nós percebemos, inclusive na carta circular da igreja de Esmirna, produzida no século II, nós vemos ali sinais de antissemitismo, dizendo, a carta escrita da igreja de Esmirna, a carta circular, narrando o martírio de São Policarpo, dizendo que os primeiros a buscar lenha para queimar São Policarpo foram os judeus. Nós percebemos também uma forte hostilização contra os judeus na obra Diálogo com Trífon, de Justino de Roma, no século II também. E essa inimizade, essa antipatia dos cristãos contra os judeus nasce por causa dessa ideia: Israel não é mais o povo de Deus. Eles mataram o Messias, eles são deicidas, são assassinos de Deus, mataram o Messias, então são nossos inimigos e devem ser tratados como tais. Isso teve implicações, como eu disse, ao longo dos séculos, e isso não se encaixa no ensino bíblico. O apóstolo Paulo diz que Deus não rejeitou o seu povo, tanto que muitos judeus se convertem a Cristo. Ele fala: eu sou a prova disso. Muitos judeus se convertem a Cristo. Deus não rejeitou o seu povo. E mais, o apóstolo Paulo fala: no final, quando o Senhor voltar, todo Israel será salvo. Isso não significa, o fato de Israel ser o povo de Deus, não significa que todo judeu é automaticamente salvo, mas significa que existe uma eleição instrumental. Existe uma eleição salvífica, nós aprendemos isso: Deus escolhe o seu povo e o salva pela fé em Jesus. Mas existe uma eleição instrumental também, e essa eleição instrumental é aplicada a Israel. Israel é o povo que Deus escolheu para ser o seu instrumento, para abençoar o mundo e salvar o mundo. É por meio de Israel que nós recebemos as Escrituras. É por meio de Israel que o Messias veio ao mundo. Essa nação que está se formando e que vemos o seu embrião aqui em Gênesis 32, é a nação de onde sairá o Messias, por meio de quem serão abençoadas todas as famílias da terra. Então essa eleição instrumental perdura, permanece. Israel ainda é o povo eleito de Deus, escolhido por Ele como um instrumento para abençoar o mundo e salvar também.